Somos a força do coletivo. Somos a vontade de juntos fazermos mais. Somos a mão que incentiva. O primeiro passo de um salto. Somos a alegria do encontro. O espaço que se compartilha. O tempo que se doa. O futuro que se constrói. Somos histórias e transformação. Somos muitos. Somos o Instituto Unimed BH. Como é bom quando a gente constrói uma relação de confiança. Há 80 anos, a cultura inglesa vem junto com os mineiros, formando cidadãos bilíngues para o mundo. Acreditamos que a educação faz parte do crescimento de uma sociedade. Por isso, no nosso aniversário, o presente é para os belo-horizontinos. Venha fazer parte da família Cultura Inglesa e ganhe 50% de desconto nos cursos ao vivo pela internet. Cultura Inglesa, 80 anos de história e amor por BH. A Melita tem sempre um café fresquinho para você sentir mais a vida. Seja qual for o seu preferido. Melita, café fresquinho para sentir mais a vida. Boa noite, muito bem-vindos a mais uma edição do Letra em Cena. Na verdade, o nosso projeto já vai chegando ao fim, né? No ano de 2023, tivemos ótimos encontros aqui, momentos inesquecíveis, e a boa notícia é que nós já estamos comprometidos com 2024. Então, já estão pensando em 2024, o projeto vai para o seu 8º ano de vida. Então, e obrigado a vocês, né, que comparecem aqui e que são a razão desse projeto. Mas hoje, a gente tem o Letra em Cena dedicado a um autor que é um autor do meu coração, Fernando Sabino. E imagino que de muitos de vocês aqui, né? Desde que eu li a primeira vez que eu li O Encontro Marcado, e já faz muitas décadas, esse livro nunca saiu da minha vida. Assim, e cada vez que eu releio, ele continua me tocando ainda, continua me emocionando. É uma mágica que a gente pode tentar entender hoje aqui, por como é que essa mágica funciona, né? Como é que esse livro, quase setentão, né? Lançado em 1956, que é o ano do Grande Sertão Veredas também. Então, daqui a pouco ele está completando 70 anos de vida. Como é que esse livro continua seduzindo, né, as diversas gerações. É claro que o Fernando Sabino é mais do que isso. Né, ele é maior, né, ele tem uma obra muito grande, ele não se limita ao Encontro Marcado, mas Encontro Marcado, certamente, eu acho, é o ápice da carreira de escritor dele. O Fernando nasceu no dia 12 de outubro de 1923, portanto, se vivo estivesse, teria completado agora 100 anos. Tem uma série de homenagens acontecendo ao Sabino, né, muito merecidamente. Amanhã, por exemplo, começa o Festival Literário, a Festa Literária de Tiradentes, o homenageado é o Sabino.
Tem várias homenagens acontecendo, mas, estranhamente, eu acho que não é um autor, até hoje, com a devida láurea, e principalmente da academia. Para preparar esse projeto, eu pesquisei bastante e achei uma fortuna crítica muito pequena em relação ao Fernando. É outra coisa que você pode... Porque você acompanhou, né? Especificamente até, você analisou bem. Sim. Essa questão da fortuna crítica. Mas eu achei pouco material, achei pouco estudo sobre a obra do Fernando, né? Que foi romancista, um grande cronista, um dos maiores cronistas do Brasil. Alguns dizem que logo à direita do Rubem Braga estaria sentado o Sabino, né? E jornalista, nadador aqui desse clube, Minas Tênis Clube, ele morava aqui pertinho, na Rua Gonçalves Dias, do lado da Praça da Liberdade. Baterista, quer dizer, fez um monte de coisa, foi editor, né? Foi editor junto com o Rubem Braga. Junto com o Rubem Braga. Então, fez muita coisa e fez esse livro escandalosamente bonito, lindo e importante, que é o Encontro Marcado. Mas fez crônicas maravilhosas, enfim, um escritor que merece essa homenagem que nós vamos fazer para ele aqui hoje. Ele já foi, inclusive, estava lembrando isso agora há pouco, com a Nise ali, já foi tema do Letra em Cena, mas em 2007, o projeto estava começando, tem muito tempo, nem sei se algum de vocês estava aqui nessa época, foi o Humberto Werneck que veio para falar do Fernando Sabino, então ele já foi um nome que passou aqui. Poucos nomes passaram mais de uma vez aqui. Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Fernando Sabino, acho que Drummond 2 vezes. Poucos autores foram repetidos aqui, com outros palestrantes, né? E o Sabino agora entra nessa galeria. Nós vamos ter hoje, além da nossa conversa, que eu vou apresentar o Adalto daqui a pouco. Não, eu vou apresentar de uma vez. O Adalto é um filósofo de formação, pesquisador, foi editor, sócio da editora Grua. Ele atualmente tem uma livraria em São Paulo, muito bacana, a Cabeceira, na zona oeste de São Paulo, e é um apaixonado principalmente pelo Encontro Marcado. Quando eu li a história dele, do encontro dele com o livro, eu falei, eu preciso trazer esse cara aqui, porque é o tipo do exemplo da pessoa que se transforma e que muda a vida quando encontra um determinado livro, e aquele livro transforma a vida da pessoa. O Adalto escreveu o pós-fácil dessa bela nova edição que a Record está lançando essa semana, do Encontro Marcado, uma edição especial, com prefácio do Michel Laub, pós-fácio do Adalto, tem uma carta da Clarice, não é? Sim. Mas tanto o pós-fácio quanto o prefácio são inéditos, e a edição está muito bonita, e a gente conseguiu trazer já para cá, ali, com o nosso parceiro da editora Quixote, né? Livraria Editora Quixote. E, depois da nossa conversa, da apresentação, nós vamos ter uma apresentação do ator Glicério do Rosário, que já é membro desse grupo Letra em Cena há um bom tempo, mas acho que sempre online. Sempre online, né? Porque foi no período da pandemia para cá que o Glicério se incorporou aos atores que participam mais fortemente do projeto. O Glicério estava, até pouco tempo, até outro dia mesmo, no elenco do Amor Perfeito, da novela da Globo, e fazendo um personagem que, de vez em quando, eu mandava para ele assim, um zap: você está repugnante, que era um personagem horroroso. E hoje parece que ele veio de Turíbio, que é o personagem que ele fazia lá, que está igualzinho a cara dele. Mas a novela é sensacional, viu? Acompanhamos lá em casa com muito prazer, não na hora que passava, mas mais tarde. Então, ele vai fazer uma leitura de um trecho que é o trecho icônico
maravilhoso, mais lindo do Encontro Marcado. Então, já convido, passando a palavra aqui para o Adalto Leva, que veio de São Paulo especialmente para esse encontro com a gente. Tenho certeza que a gente vai ter uma noite muito bacana. Mais uma vez, obrigado pela presença, e agora é com você, Adalto. Muito obrigado, Zé Eduardo. Obrigado, boa noite. É um prazer imenso vir a Belo Horizonte falar sobre o Fernando Sabino. É uma honra e me deixa realmente realizado, sobretudo como leitor, porque o Encontro Marcado, ele é o livro que me definiu como leitor. E o que eu espero conseguir passar para vocês é o porquê este livro me apaixona como leitor. Hoje eu tenho uma livraria, tem 1 ano e meio que eu abri essa livraria, Livraria Cabeceira. Já fui sócio de uma editora em São Paulo e tive uma carreira de trabalhar com uma coisa que não tinha nada a ver com a literatura durante 25 anos. Eu fazia pesquisa de opinião pública e pesquisa de mercado. E vim a Belo Horizonte algumas vezes a trabalho. A última já tem 11 ou 12 anos. E, por coincidência, eu estou hospedado no mesmo hotel que eu estive das últimas 2 vezes que eu vim a trabalho aqui a Belo Horizonte. E quando eu fui fazer o meu check-in, a recepcionista do hotel, ela pediu meu e-mail para acessar uma possível ficha, lá talvez já estivesse os meus dados. Né? Eu falei, faz muito tempo que eu vim, não sei se ainda tem tempo. Não, deve ter, me fala o seu e-mail. Eu falei, ela digitou o meu e-mail, e aí apareceu o nome de um hóspede, na verdade, de uma hóspede, associado ao meu e-mail, Stefânia. E ela me perguntou, falou, mas está registrado em nome de Stefânia. Você conhece? O senhor conhece? Eu falei, não conheço. Nunca usei esse nome, não tem ninguém na minha família. Minha esposa não se chama Stefânia. Deve ter sido algum engano. E agora, há pouco, enquanto o Glicério estava passando o som, ele falou alguns nomes. E, dentre eles, o nome Stefânia, que é o nome da mãe de Eduardo Marciano. E eu não tenho nenhum misticismo. Realmente não tenho. Eu realmente acredito nas coincidências, né? Mas eu gosto de tirar das coincidências esse prazer das boas coisas que elas unem. Então achei curioso e achei gostoso a confusão com o meu nome ser o nome da mãe do personagem Eduardo Marciano. E é tanto mais interessante porque a minha aproximação com o universo do Fernando Sabino passou muito diretamente pela minha mãe. Minha mãe era professora de língua portuguesa, literatura, né, atualmente o Fundamental 2 e médio, né? E, embora ela nunca tenha sido minha professora diretamente, ela acabou sendo uma pessoa que deu muito norte no que eu viria a ler, por conta da quantidade de livros que tinha em casa. Então, eu cresci lá numa casa que tinha muitos livros. Meu pai era leitor, é leitor até hoje, né? Sempre leu muito, comprava livros, tinha livros, assinava coleções, né? Tinha a Barça completa. E a minha mãe recebia livros das editoras. Né? E num momento em que uma editora como a Ática tinha o Para Gostar de Ler, uma série famosíssima ali pelo final dos anos 70, que começou justamente com as crônicas do Fernando Sabino, do Rubem Braga, do Paulo Mendes Campos e do Drummond. E foi nessa coleção que eu tomei contato com o Fernando Sabino. Lendo, então, aquele material que era preparado para servir como paradidático, né, para ajudar na escola,
e algumas crônicas eram, de fato, adotadas na escola, outras eu estava lendo lá em casa, porque os livros chegavam, assim como chegava a série Vagalume, a Bom Livro e algumas outras. E ali foi criando eu realmente fui ficando encantado com o modo como Sabino escrevia as crônicas. E eu tenho muito viva a lembrança de uma foto que era meio desenhada desses 4 escritores, né, na contracapa do livro. E eu achava o Rubem Braga muito sisudo. Eu era garoto, eu tinha uns 9 ou 10 anos, assim, lendo aquele livro, e estava o Rubem Braga, ele tinha um bigodão, uma cara fechada, assim. E isso, de uma certa maneira, naquele momento, me afastou um pouco de ler as crônicas do Rubem Braga, que estavam naquele volume, né? Então, assim, são insondáveis os caminhos que fazem a gente ler uma coisa e não ler outra, né? E embora eles estivessem todos sérios, né? O Drummond ele parecia muito o meu avô. O Sabino também estava lá com a cara séria, mas o texto do Sabino, a leveza do que ele escrevia, a graça que ele colocava nos textos dele, o humor que sempre está presente, realmente me conquistaram, né? E aí tinha o trabalho na escola. Então, eu me formei leitor do Fernando Sabino graças à escola. E eu tive o prazer de dizer isso semana passada para um grupo de professoras, né, também numa ação da editora Record sobre o centenário do Fernando Sabino. Eu sou muito grato aos professores de língua portuguesa, foram quase todos mulheres, eu tive um só professor de língua portuguesa, sou muito grato a todas elas pelo que elas me ajudaram a gostar da literatura. E aí a gente chega no Encontro Marcado, né? O Encontro Marcado eu acabei lendo já no 2º colegial, ali aos 16 anos. Eu tinha ido estudar em Ribeirão Preto. Na verdade, eu sou de Votuporanga, que é uma cidade no interior do estado de São Paulo, e eu fui fazer o colegial em Ribeirão Preto. E lá, a professora, Marta, ela deu uma lista de livros, falou, essas aqui serão as nossas leituras para esse ano. Então, cada mês tem um livro, vocês vão lendo, a gente vai discutindo. E o primeiro livro da lista era um livro do Fernando Sabino. Quando eu olhei a lista, eu não conhecia o romance, mas reconheci o autor. Me chamou a atenção, eu gosto, falei, vou ler. E aí eu estava voltando num final de semana de folga para a casa dos meus pais, procurei o livro, minha mãe tinha o livro, era um exemplar dela ainda de solteira. Eu lembro bem que era um exemplar de 1964. É um exemplar número 4145. E eu lembro disso porque eu roubei esse exemplar dela. E ele está comigo até hoje. Ele é um dos 4 volumes que eu tenho do Encontro Marcado. E eu tenho um fetiche com aquele livro, tenho um xodó com ele. Ele já desencadernou, eu já reencadernei. E já li mais de uma vez naquele mesmo exemplar. Então, de novo, eu cheguei ao Encontro Marcado pela escola. E quando eu li o livro, foi uma descoberta muito grande de um certo tom que eu fui gostar em outros livros depois, mas na época eu ainda não sabia o que era. E fiquei depois muito encantado quando a professora Marta deu aula sobre o Encontro Marcado e só eu tinha lido o livro. Da sala toda, nós éramos uns 35 ou 40 alunos, só eu tinha lido o livro. E ela me deu aula, ela discutiu o livro comigo. Então, ali a literatura saiu de um patamar onde eu lia e ficava com a minha leitura e foi para um outro patamar, onde a minha leitura foi acrescida de tudo que a professora pôde desenvolver e contextualizar aquele livro. E eu acabei voltando a ele, né? E por quê? Porque eu acho que um dos segredos do livro chegar aí aos 67 anos, né, tá perto dos 70 anos, e continuar sendo editado, continuar sendo comercializado e lido, é porque ele trata
de algo que é muito caro a todo mundo, que é a passagem da sua vida infanto-juvenil para a vida adulta, né? Ele, de fato, é um livro de um rito de passagem, e isso mexe muito com a gente. Então, eu li o Encontro Marcado num ano em que eu estava saindo da casa dos meus pais, morando numa pensão, dividindo um quarto com outros 3 estudantes que eram de outras cidades, que eu não conhecia, passei a conhecer ali, e voltei a ler o Encontro Marcado, talvez perto ali, uns 20 e muitos anos, perto dos 30, no momento em que eu sentia que a minha vida profissional estava estranha, que não estava indo por um caminho que me dava prazer, que eu não gostava. Começava a ler o Encontro Marcado e não parava. E depois acabei fazendo outras leituras por uma curiosidade que eu vou contar daqui a pouquinho. Então, eu acho que vem muito daí a força do livro. Esse impacto que ele causa num jovem que está descobrindo o mundo, que está às portas da idade adulta. E no prefácio dessa nova edição, é justamente isso que o Michel Laube, o grande escritor contemporâneo, ressalta, porque ele ainda se pergunta o que é que um personagem homem, branco, de classe média dos anos 40, 50, pode trazer para um jovem dos anos 2020, né, com toda a diferença que existe nesses 70 anos na sociedade brasileira. Ele traz precisamente isso, a dificuldade genuína de você lidar com essa mudança, né? E por que isso é tão genuíno? Por que isso é tão forte? Por que nos capta tanto? Eu fui entender isso quando, também motivado por uma passagem de uma autobiografia do Fernando Sabino, em que ele diz que buscava, né, prezava muito pela técnica, pela concisão, pela clareza, ele prezava por alcançar, ele dedicava horas e horas e horas para chegar numa frase límpida, inequívoca, que a pessoa não tivesse dúvida do que ela estivesse lendo, e que o romance, sobretudo o romance, mas ele diz aplicar isso também nas novelas, e aí faço aqui um parênteses muito rápido, o livro de novelas dele, de 1952, A Vida Real, são 5 novelas, é sensacional. Sensacional, são personagens que encontram a realidade da vida em vidas que eles projetam, não na vida que eles estão levando. Isso nós estamos falando de 1952, Fernando Sabino está fazendo isso. Então, ele que declarava, e você encontra nos textos dele esse apuro técnico, ele fez uma confissão ali no Tabuleiro de Damas, que é a autobiografia que ele escreveu. Ele conta que tem uma cena do Encontro Marcado em que ele fugiu da técnica. Que o livro é todo narrado numa falsa terceira pessoa, porque é uma terceira pessoa que está sempre junto do protagonista, então tudo que o livro conta é aquilo que o protagonista está presente. No entanto, uma cena ele precisava contar mesmo sem a presença do protagonista, senão ele não fechava o livro. Aí eu fiquei curioso. Falei, me escapou. Agora, escapar é mais um atestado da destreza do escritor, porque escapar essa cena só mostra o quanto ele foi mestre, o quanto ele foi bom em escrever o livro, porque a gente não percebe. Falei, vou ler o livro de novo mais uma vez. Li o livro de novo e eu acabei encontrando a cena. E volto a ela mais no final. De fato, ela existe e, de fato, o Sabino usa esse artifício para dar conta de um projeto filosófico que, embora ele não tenha dito que ele buscava, mas ele representou na arte, que é a filosofia existencialista, do Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês do século XIX, e cuja filosofia ficou
mais conhecida e mais associada ao Sartre, francês já do século XX. E na literatura tem uma expressão no Camus, no Albert Camus, né? No Estrangeiro, por exemplo, né? Mas o Sabino, mais do que um fã do Sartre, ele era um leitor do Kierkegaard. Ele mesmo diz isso, tem uma passagem que ele separa os escritores entre antipáticos e simpáticos, e o Sartre ele coloca nos antipáticos e o Kierkegaard nos simpáticos, né? Então, o Sabino tem um momento da vida dele em que ele faz listas para tudo, e elas são todas muito bem-humoradas, né? E ele conta que, ao longo da vida, algumas coisas mudam de listas, né? Mas o cerne desse pensamento existencialista do Kierkegaard é um trajeto para o homem em que ele obrigatoriamente passa por 3 estágios para chegar na plenitude. O primeiro é o hedonismo, um hedonismo estético, em que a pessoa vai viver os prazeres da vida. Então, ela vai se jogar na vida, vai usufruir tudo que é do campo da estética, ou seja, tudo aquilo que é bonito, que dá prazer, que te faz sentir bem, e está muito associado à juventude. E é isso que a gente vê na primeira parte do Encontro Marcado, a procura, né, que é o momento em que o Eduardo Marciano está se formando, e ele encerra, né, a segunda parte da primeira parte, a metade final dessa parte, que é a procura. Ele vai fazer o serviço militar, depois ele se casa, ele vem para o Rio de Janeiro, ele convive lá com a alta roda, na qual a esposa dele estava inserida por ser filha de um político importante, e se perde nesse hedonismo estético. O segundo estágio para a filosofia do Kierkegaard é a responsabilidade ética, que é o momento em que você sai do estético, você sai da vida de prazeres e você vai para a vida da responsabilidade, que é o momento, então, mais duro, mais difícil, que você tem que dar conta das suas coisas, e a gente vê no Eduardo Marciano o quanto é difícil para ele esse momento. E isso está presente em toda a segunda parte do Encontro Marcado, que é o encontro. É o período, então, né, esse é o momento do livro em que ele vai reconhecer que o casamento não deu certo, ele vai se frustrar com as amizades, ele vai ver que as pessoas tomam rumos diferentes do que ele esperava ou gostaria, ele vai ver que ele não tem as rédeas da vida dele, como ele achava que ele ia ter, né? Então, ele se vê numa situação em que tudo está tragando ele para baixo. E o Fernando Sabino consegue fazer com que a gente seja tragado junto como leitor. Porque a gente começa o Encontro Marcado e você vem por toda a parte da procura, tendo empatia com aquele personagem que tem o mundo todo aberto para ele tem muitos sonhos, ele vai fazer as coisas, ele vai escrever, e ele vai para o Rio de Janeiro, e ele estuda muito, e ele sabe ler todos os escritores, e fala de cor, e tem aquelas noitadas com os amigos, né? Sobe no arco do Pontilhão, ganha o campeonato de natação, né? Assim como o Sabino, que ele afirmou até o fim da vida que ele ainda é o recordista dos 400 metros costas, né? O recordista sul-americano, porque a prova deixou de ser competida, e ele foi o último que obteve o recorde. Então, o recorde é dele, né? A nadadora aqui do Minas. E na segunda parte, o livro vai para baixo, porque a vida do Eduardo Marciano está indo para baixo, e a gente, como leitor, acaba indo para baixo também, porque a gente está ali e fala, mas como é que ele vai sair dessa? Está tudo desmoronando ao pé do Eduardo Marciano. Tem uma passagem em que ele lembra algo que o pai dele diz, que ele quer tanto o fruto, mas ele não espera o fruto amadurecer, e na hora que ele vai pegar, o fruto já está podre, né?
Então, a gente consegue vivenciar essa dureza que é este estágio da vida da ética, em que você tem que viver conforme as normas, conforme as regras, conforme as leis. Você tem que prover o sustento, o seu ou da sua família, né? E, a partir desses dois estágios, lá na origem da filosofia existencialista, isso vai culminar na leitura de Kierkegaard, que era um filósofo cristão, né, um dinamarquês cristão, na fé. A fé vai unir e vai redimir essa pessoa depois dela ter passado pelo hedonismo e pelo estético e pelo ético. Esse é o momento em que o encontro marcado, o romance, chega ao fim. Porque o que é mais importante aí é o caminho que o Eduardo Marciano percorre para chegar nesse momento em que ele, então, está completo. E para ele é, de fato, um momento luminoso, né? Porque ele termina o livro dizendo isso: eu venho por uns dias e depois, não interessa depois, né? Tanto porque ele está pleno ali, quanto porque, para o romance, o que interessava contar era o trajeto, né? Era chegar a este encontro marcado. Então, de um ponto de vista formal, o Fernando Sabino conseguiu fazer, na literatura, uma reprodução estética de uma filosofia muito elaborada. E com um livro que é muito agradável de ler. Se você comparar com um romance de Sartre, por exemplo, não tem comparação, na verdade, porque o livro do Sabino ele é muito agradável, você lê com facilidade, né? A carta da Clarice, que fecha o volume, se vocês me permitem, eu quero ler uma frase. Ela diz que ela vai lendo o livro num fôlego só, né? O seu livro tem uma qualidade que parece fora de moda. Essa do livro Prender, né? É um livro que não se quer largar. A impressão visual que tenho dele é de linhas retas e finas se entrecruzando e se cortando. A primeira pausa, a primeira mesmo, vem exatamente e apenas no fim. Então, é daí que o capista tirou a capa do livro, todo o projeto gráfico dele vem dessas linhas que se cruzam, linhas finas que se cruzam. É como se algo estivesse se cortando também, né? Porque é um livro que expressa muita angústia. Assim como a Angústia, do Graciliano Ramos, que é de 36 ou 38, não me lembro bem, mas é dos anos 30. Né? Assim como Perto do Coração Selvagem, da Clarice. Assim como O Ventre, do Carlos Heitor Coni, que é de 58. O Sabino conseguiu, nesse livro, em literatura, dar conta de todo um pensamento filosófico, de uma corrente filosófica. E isso é magistral, magistral. Pouquíssimos escritores conseguiram fazer isso. O Werneck teve aqui, você falou, né? Ele próprio tem um livro maravilhoso, O Destino da Rapaziada, o Desatino da Rapaziada, exato, Desatino da Rapaziada, que ele trata de jornalistas e escritores mineiros, e tem uma frase que é essencial, né? Se todos os escritores brasileiros fizessem um livro da envergadura do Encontro Marcado, a literatura brasileira estaria salva de qualquer outro pecado. No entanto, é um peso muito grande fazer um livro magistral, né? Não é fácil para um escritor fazer um grande livro, porque você fez um grande livro. E você convive com a sombra de um grande livro enquanto você viver. E talvez, e aqui é só um talvez mesmo, não sou exatamente um estudioso da obra do Sabino, mas talvez esse grande sucesso do Encontro Marcado tenha dificultado ele fazer um segundo romance, que demorou muito tempo, 33 anos para sair o segundo romance, que é o Grande Mentecapto. E que é um outro livro
numa chave completamente diferente do Encontro Marcado, que é sensacional, porque ele usa um personagem, para dizer de um modo muito simples, ingênuo, né? O louco, o incapaz, né? O Geraldo Viramundo é uma pessoa que tem dificuldade de perceber as coisas práticas da realidade e, no entanto, ele combate todas as injustiças que aparecem no livro. Ele é um paladino, né? E o Fernando Sabino fez isso, fez um livro para se colocar contra as injustiças com uma leveza que você lê e a gente nem percebe isso. Eu só percebi isso na minha segunda leitura do Grande Mentecapto, que foi agora, mês passado. Só agora, mês passado, que eu me dei conta da quantidade de referências e citações que ele faz de todos os outros escritores mineiros. Diversos, dezenas e dezenas de escritores e personagens de escritores mineiros, que aparecem, ora como alguém que o Geraldo Viramundo tromba na rua, ora como um hóspede de uma pousada, ora como o pai de uma personagem. O único senão que a gente colocaria, mas esse é um senão de hoje, não é de quando ele escreveu, é que não tem nenhuma escritora, né? Mas não vamos julgar um livro de outro tempo com os olhos de hoje, né? Então, no Grande Mentecapto, ele consegue essa outra proeza, né? Ele sai, depois de ter feito esse livro, que tem uma densidade palpável, ele vai para um romance, né, para criar esse personagem que é quase um justiceiro, com uma leveza, com alegria o tempo todo, né? Então, eu acho que isso coloca o Fernando Sabino num patamar da literatura brasileira muito grande, porque ele é um formador de leitores. O que ele conseguiu com todas as crônicas que ele escreveu durante 40 ou 50 anos, crônicas que eram comercializadas pelas agências de notícia. A minha cidade mesmo, que tinha um jornal diário, de vez em quando o jornal estava com um orçamento mais folgado, comprava a crônica do Sabino, publicava, aí o orçamento apertava, eles paravam de comprar, mas ele chegava no Brasil todo. Uma vez eu cheguei numa agência de correios, já final dos anos 90, eu fui postar uma carta e eu estava com um livro do Sabino na mão, porque eu tinha ido tirar um xerox de uma crônica que eu queria mandar para a pessoa que ia receber a carta. Então, eu fiz isso tudo e fui para o correio com o livro na mão. A funcionária do correio olhou meu livro, esticou o pescoço assim e falou: "O senhor gosta do Fernando Sabino?" Eu falei: "Eu gosto muito." Ele falou: "Eu também gosto, mas eu prefiro o Drummond." Eu falei: "Que bom, né? Que bom. Mas eu prefiro o Sabino, tá? Eu prefiro o Sabino." Mas, sim, encontrei ali uma leitora do Fernando Sabino que eu não esperava encontrar, porque talvez eu nem conversasse com ela, né? Então, uma pessoa que é lida em todos os lugares. Eu acho que esse é um grande papel que o Fernando Sabino cumpriu, o de ser formador de leitores, né? E ele surge para a literatura no momento em que a literatura brasileira, e aí eu vou usar o que disse o Alfredo Bose, teórico da literatura, estudioso, estava muito madura, né? Então já era possível essa representação tão filosófica dentro da literatura. E por uma pena, né, e por um azar, eu realmente acredito que o Sabino tenha sofrido muito ali no começo dos anos 90, quando os amigos dele começaram a morrer, e ele ficou sozinho, né? Em 2 anos, 3 anos, talvez, os 3 grandes amigos dele morrem, muito próximos um do outro. Isso deve ter sido um baque muito forte para alguém que prezava tanto a convivência. Já haviam morrido outros grandes amigos dele, né? Vinícius de Moraes já tinha morrido. E ele faz o livro que decreta o fim do Fernando Sabino, Zélia, uma paixão, né?
A partir dali, realmente, as coisas ficaram muito difíceis para ele. E talvez essa junção de coisas tenha colaborado para que ele não seja um escritor tão estudado na academia. Talvez ter poucos romances, porque nós acreditamos que o escritor é um escritor de fato quando ele publica um romance. Se você não tem um romance, bom, você ainda não é um escritor. Você fez contos, crônicas, mas e o romance? O próprio Sabino ouviu isso do Guimarães Rosa. Ele conta isso no Tabuleiro de Damas também. Ele estava lá trabalhando num texto que ele queria transformar numa peça de teatro, toca o telefone. Alô? Oi, Fernando, é o João Guimarães Rosa. O que você está fazendo? João, eu estou aqui trabalhando num conto, que era um conto, agora eu vou fazer uma peça de teatro. Aí fica um silêncio do outro lado da linha e, de repente, o Guimarães Rosa fala: mas não faça biscoitos, faça pirâmides. E o Sabino ouve, desliga, e aí ele acaba de escrever essa passagem, ele conta: bom, mas ninguém é obrigado a fazer pirâmides e catedrais todos os dias, né? Mas eu tenho para mim, né, que o lugar que eu criei para o Fernando Sabino é o biscoiteiro faraó. Então, se estão cobrando que ele fizesse pirâmides, e ele fez, os biscoitos do Fernando Sabino são aqueles biscoitos finos para massa que o Oswald de Andrade tanto queria. Não há um cronista como o Fernando Sabino. Não há. O Rubem Braga é o pai da crônica no Brasil, é o grande cronista no Brasil. Ele tem um lirismo inigualável. O Sabino, no entanto, ele é tão inigualável quanto o Rubem Braga em outras características, né? E aí eu me repito, o texto limpo, a maneira de dizer algo que não deixa dúvidas. E talvez a melhor característica, é difícil você contar uma crônica do Sabino, né? É mais fácil você pegar e ler, porque vai ser prazeroso, vai ser mais rápido e o efeito é tiro e queda, né? Zé, com isso eu quero... Vamos só fazer assim. Você acabou tocando numa coisa muito importante, porque nós já tivemos grandes cronistas na imprensa. E isso que você falou da formação do leitor. Quer dizer, quantas pessoas liam sempre? Não é? Raquel de Queiroz, Fernando Sabino, Drummond, Rubem Braga, essa turma toda que escrevia nos jornais, eram muitas pessoas se iniciaram como leitores lendo crônicas, não é essa coisa do resto do chão assim. Isso. Mas a crônica tem esse status, né? Assim, ela não alcança o status da pirâmide. Exato. Mas ela é extraordinariamente, primeiro, capaz de captar o leitor, ou seja, ela é uma boa literatura quando ela é bem feita, e ela abre portas para você entrar na obra, vamos dizer, maior, ou na obra mais densa. Né? Já tivemos grandes cronistas. Outro dia, eu estava lendo uma crítica de acho que saiu na 451, falando que a crônica brasileira é muito boa, mas é uma crônica brasileira da zona sul do Rio, branca da zona sul do Rio. Essa crônica desse período áureo, assim, dos anos 50. Esses grandes cronistas estavam ali. O Rubem Braga estava na cobertura do apartamento dele. A área de ação desses cronistas era ali. O Fernando tinha uma coisa assim, ele não ficava na cobertura também, ele saía, né? Sim. Então ele andava muito. As crônicas dele tem muita coisa de porteiro, de gente da rua, gente da padaria. Tem. Deixa eu te dar um adendo. Eu vi, nesse encontro que eu participei semana passada, o filho do Fernando, o Bernardo, gravou uma fala e ele conta algo que a gente sempre suspeitou, né? Então, a última crônica, aquela em que o Sabino termina, né, dizendo assim: eu gostaria que fosse a minha última crônica. Mas não foi. Ainda bem, né? E que está no Companheira de Viagem, que é de 65. O Bernardo diz que o Fernando, de fato, viu aquela cena, né? Ele estava
ali para escrever, a coisa não saía, tal. Ele saiu, foi dar uma volta, fumar um cigarro, tomar um café, e ele entrou para tomar um café num boteco e viu aquela cena do aniversário. Pode contar. É tão bonito, né? Que ele viu aquele... ele viu uma família comemorando o aniversário da filha, né? Um casal negro, né? Uma família negra, e muito simples, pobre mesmo. Mas toda a alegria, né? Toda a entrega do pai para a filha, para a mãe, assim, tudo estava ali, naquele ato singelo e puro. Então, era assim que ele gostaria que fosse a última crônica. Mas quase todas as crônicas do Sabino foram assim, né? E, de fato, na academia, quando eu estava... O pós-fácil que saiu nesse livro, ele surgiu de um ensaio que eu quis fazer por conta dessa cena que o Sabino disse que tinha passado a perna no leitor. Então, eu fui procurar na academia se alguém já tinha escrito algo sobre isso. E aí minha mulher me ajudou, ela é da área acadêmica, ela tem acesso à biblioteca, né, de artigos, e aí o acesso é um só para qualquer área. Dei os parâmetros de busca para ela, ela fez as buscas, me retornou assim, dezenas e dezenas de artigos acadêmicos e de dissertações de mestrado e algumas poucas teses de doutorado sobre o Fernando Sabino. Encontrei ali bem umas 40 obras. Quase todas tratavam da crônica, da amizade e da relação com a cidade. Quase todas estão concentradas em universidades e centros de estudos de Minas Gerais. Muito recentemente, tem 2 pesquisadores na Federal do Rio que estão fazendo uma pesquisa sobre essa presença, sobre essa representação da filosofia no Fernando Sabino. Que é, então, vamos dizer, algo, um patamar. E aí a gente fazendo a mesma coisa, né? Eu estou aqui agora fazendo a mesma coisa que fazem com as crônicas do romance, mas dando um passo adiante no modo de estudar esse escritor. Então, de fato, ele ainda é... Eu não vou dizer que ele é pouco estudado, mas ele ainda carece de estudos mais profundos sobre o que ele representou com os textos que ele deixou aqui para a gente. Tem uma outra característica dele também que eu acho... Ele foi um grande interlocutor de muitos autores. Assim, com Mário de Andrade, com Clarice. Quando eu fui fazer o programa aqui do Dalton Trevisan, eles eram amigos. Sim, ele publicou o Dalton na Editora do Autor. Publicou o Dalton na Editora do Autor. O Dalton era um cara super recluso, convivia com pouca gente, mas gostava de conviver com o Fernando, gostava de encontrar com ele. Às vezes ia ao Rio para encontrar com ele. O Fernando era um cara bom para publicar reclusos. Ele publicou o Dalton Trevisan, o Rubem Fonseca, antes de ser recluso, e o Salinger, do Apanhador no Campo de Centeio. A primeira edição no Brasil é da Editora do Autor e ficou na Editora do Autor durante décadas. E que é um livro de formação também, né? Também um livro de formação. O Encontro Marcado é um dos grandes livros de formação do Brasil. Você falou dessa pegada existencialista, que eu não tinha ainda lido sobre isso. Ao mesmo tempo, tem outras influências, né? Assim, ele era um grande leitor de literatura norte-americana, né? Sim. Então, o texto dele tem muito daquela frase direta, né? Uma frase menos rebuscada, uma frase que não sobra nada, né? Bom de diálogo. É muito da literatura americana que ele lia muito, né? Esse momento que o Bose vai dizer, né, da lúcida maturidade da literatura brasileira, é um momento em que a literatura brasileira ela se afasta um pouco da influência francesa, que é muito forte no ambiente cultural e intelectual brasileiro, né, desde sempre até hoje, e se aproxima da literatura norte-americana, que vinha ganhando muito espaço. O próprio Sabino já tinha morado em Nova York por alguns anos,
tinha feito muitas traduções, era, então, um grande leitor do Hemingway, do Faulkner, de todos os americanos. E O Encontro Marcado é um dos livros que faz essa transição, essa mudança de estilo da literatura brasileira. Então, sob diversas óticas, O Encontro Marcado é um marco na literatura brasileira, pelo que ele representou na época. E aí vou citar de novo um outro escritor, Afonso Romano de Santana, um pouco mais jovem que o Sabino. Né? Então, Sabino, esse livro saiu em 56, o Sabino tinha 33 anos. 33? 23 para 56, 33 anos. Né? Ele era jovem, né? Bem jovem. Ele escreveu, de fato, ali com 30 para 32. Né? Então, Afonso Romano de Santana, um pouco mais jovem, ele faz um comentário que diz: quando saiu o Encontro Marcado, todos nós estávamos lendo o Encontro Marcado e marcando encontros. Quer dizer, o livro ele encontrou ressonância no seu público imediato e sustentou essa ressonância para daí há muito tempo. O Silviano fala a mesma coisa, que quando foi lançado, mesmo ano do Guimarães, sim, que o impacto do Grande Sertão não foi tão grande na época, que o Encontro Marcado pegou aquela moçada inteira, de primeira. Uhum. Sim. Né? Todo mundo pegou o livro e sentiu aquele livro, sentiu que estava diante de alguma coisa muito forte, diferente. O Grande Sertão parece que demorou um pouco mais para ser capturado pelo leitor, né? Por essa geração toda. O Silviano fala isso, que foi, para a geração dele, um impacto muito maior na época. Ninguém está desfazendo do enorme valor que é o Grande Sertão. Não é, realmente não é desfazer. Mas Grande Sertão é um livro que demanda tempo. Né? Assim, qualquer um que já tenha lido Grande Sertão sabe o quanto ele te custa para ler. Você leu o Encontro Marcado com 16 anos. É difícil você ler o Grande Sertão com 16 anos. Bom, eu nem tentei. Né? Eu nem tentei, mas o Grande Sertão ele me derrubou uma vez, e depois de alguns anos eu voltei a ele e falei, não, eu vou ler esse livro. E li o livro, mas você tem você tem que vencer uma travessia, uma passagem. E é um livro que, de certa forma, ele sepulta a fonte em que ele bebe, né? Ele seca a fonte, ele esgota. Assim, é muito difícil você fazer regionalismo, né? É muito difícil você escrever sobre algo rural depois do Grande Sertão Veredas. Né? Vários livros vieram depois ainda e fizeram muito sucesso. Chapadão do Bugre, por exemplo, né? Veio depois, fez muito sucesso. Mas você tem que encontrar outras chaves. Né? Então, um livro de sucesso retumbante assim, para falar de algo do sertão, Torturado, que vem de 2019, 60 anos depois do Grande Sertão. E mesmo o Lavoura Arcaica não é da Lavoura, né? Ele fala de outra coisa. O Lavoura Arcaica não é da Lavoura, exatamente. O Lavoura Arcaica é um livro íntimo, um livro de uma luta pessoal. Né? O título é magistral. Né? E agora, assim, só para talvez finalizar essa parte, eu acho genial no Encontro Marcado, porque é um livro que claramente parte de uma autoficção, de uma vida, da experiência pessoal dele, um livro da memória dele, ou seja, da relação dele com o mundo, com o espaço, com a família, com os amigos, né, com os amigos que ele encontra, mas ele reinventa essa memória. Então, assim, é a capacidade da ficção de reinventar a memória que eu acho genial. A gente claramente vê que ele está falando dele. Então, ele está falando dele. O termo autoficção surge, assim, esse termo é cunhado, pelo que eu consegui descobrir, nos anos 70, no começo dos anos 70. Né? O termo para designar um modo de escrever ficção usando a sua vida como insumo e não tendo, né, que esconder. Agora, o que o Fernando Sabino faz no Encontro Marcado
é recriar em chave ficcional a vida dele de uma maneira que é muito biográfica, né? E é curioso como ele retoma alguns elementos. Então, no Menino no Espelho, o menino tem uma galinha, que chama... É um belo livro também. É um belo livro. E que as minhas filhas leram recentemente. Eu tenho uma filha de 13 e uma de 11. Cada uma delas passou pelo Menino do Espelho recentemente. Então, no Menino do Espelho, o menino, que é o Fernando, tem uma galinha, que é a Fernanda. E que um dia vai para a panela. E, no encontro marcado, o Eduardo tem uma galinha, que se chama Eduarda, e que também vai para a panela, porque precisava comer uma galinha ao molho pardo, né? Então, esses pontos de ressonância, se eles aparecem o próprio Geraldo Viramundo, a evolução, a passagem para a vida adulta do Geraldo Viramundo tem pontos de consonância com o Eduardo Marciano, né? Ambos tiveram uma experiência de luto na primeira infância, né? No Geraldo Viramundo é um menino que morre porque ele não para o trem, no Eduardo Marciano é o vizinho, o Dejair, que morre, né? Depois eles fazem o serviço militar na cavalaria, eles se apaixonam pela filha de um político importante, e o Eduardo vai para o Rio, como o Fernando, mas o Geraldo não vai, porque ele não sai de Minas, né? O Geraldo Viramundo, o mundo que ele vira é Minas Gerais, né? Porque Minas é um mundo, né? Então, o Fernando representa isso tudo ali. É muito, muito interessante como a obra dele se conversa o tempo todo, e fazendo textos muito diferentes um do outro, com os mesmos elementos. Bom, nós temos uma leitura agora com o Glicério, que eu acho bacana, porque nós falamos bastante aqui do encontro marcado. Acho que é legal a gente ver esse texto magistral, né, na voz e na interpretação do Glicério. A data do casamento foi marcada, assim que ficasse pronto o enxoval. Eduardo mudou-se para o Rio, tomou posse no emprego que o ministro lhe arranjara e viu num misto de apreensão e deslumbramento aproximar-se o grande dia. Teve de enfrentar o longo desfile depois da cerimônia, o longo desfile de cumprimentos de gente que ele via pela primeira vez, pela primeira e última vez. Assegurou a Antonieta e escapou com ela da recepção na casa do ministro. Os únicos rostos familiares ali eram de seu Marciano e Dona Estefânia, compenetrados e contrafeitos. Deus te faça muito feliz, meu filho, disse-lhe a mãe, comovida, procurando ajeitar-se ainda dentro do vestido novo. Eu não tenho jeito para essas coisas, confessou-lhe o velho, os olhos úmidos, e abraçou em despedida. Pela primeira vez, Eduardo percebeu que os deixava a sós, e para sempre. Depois foram dias de intimidade passados no hotel fora do Rio, noites de abandono nos braços um do outro, e de súbito ela quis voltar. Precisamos começar a viver, Eduardo. E não estamos vivendo? Mas ele se sentia fora de seu mundo, esquecido de tudo, pacificado, feliz. O regresso, o apartamento alugado, a mobília comprada, a vida em comum, afinal, feita realidade. Tudo acontecia numa sequência rápida, sem trégua. Mal ele tinha tempo de acomodar-se em uma transformação e logo vinha outra, maior ainda. O que viria agora? Ele se interrogava, sem saber o que fazer de si, pela primeira vez sozinho, quando ela, enfim, alegando cansaço, recolhera-se mais cedo. Sentia vagamente que se tornara instrumento de desígnios outros, poderosos, desconhecidos. Já não era dono de si mesmo. Você não soube escolher, lhe dissera o Toledo, foi escolhido. Escolhido por quem? Para quê? Desígnios de Deus? Lembrava-se do diretor de ginásio séculos atrás. Você acredita em Deus? Já nem sabia em que acreditava, não tinha tempo para pensar. Você vive muito depressa. O pai tinha razão, era isso. Depressa demais, essa
ganância de viver, gostaria de ser um homem sereno, comedido, um escritor como Machado de Assis. Era preciso ir devagar, saber envelhecer. O fruto que apanhava, ainda verde, deixava apodrecer nas mãos. Casado. A vida o afastava de suas origens, de seus amigos, já nem sempre estaria presente na lembrança deles. O tempo o empurrava com força demais, isso era terrível. Mal podia sentir o gosto das novas experiências, já não eram novas, ficavam para trás. O passado, ele que não tinha presente, não tinha nada, não fizera nada. Por que não poderia parar um pouco, descansar, não dar mais um passo? Queria criar seus hábitos, adquirir certo modo de ser. Ele que era moço, sozinho, muito precoce, aprender a ler sozinho, fazia o que queria, bastava arranhar o rosto. Antonieta, sua esposa, dia e noite, enfim conquistada, nada mais a fazer? Sozinho. O tempo passando, ele ignorava tudo que ficara para trás. Mauro fizera um poema, ele não sabia. Hugo lhe mandara um telegrama, apenas um telegrama lhe mandara Hugo. Assim eles iam mudando, nada de intimidades. Uma suave cortesia, uma distinta amizade, amabilidade de parte a parte e falsidade. Hipocrisia, conveniências, pois não? Também acho, com prazer. Com quem puxar angústia agora? Nascemos para morrer. Nada pior do que não ter nascido. A vida tem dessas contradições, dizia o pai. Onde as verdades eternas? O tempo levava tudo. Ele não tinha onde se ancorar. O Toledo era um tratado de psicologia. Tudo isso é natural, diria ele. Natural, viver é assim mesmo. O tempo acontece, o que tinha de ser já foi. Agora, a nostalgia de já ter sido em experiência, etc, etc. Conheceria novas pessoas, teria novos pensamentos, ouviria em silêncio prudente e compassivo opiniões alheias que um dia já foram suas, e está certo. Não se pode fazer das dúvidas de outrora o pão nosso de cada dia. Não posso exigir de ninguém o destino a que me dei. Sozinho. Sozinho no mundo com uma mulher. O que significa isso? Significa que terei de amá-la, zelar por ela, sustentá-la, cumprir os chamados deveres de Estado. Pois então, o que estou fazendo aqui, sozinho? Não sou um homem? Um marido? Não sou? Há uma fresta em minha alma por onde a substância do que sou está sempre se escapando, mas não vejo onde nem porquê. Depressa, não há tempo a perder. Também tenho meu preço, todo o dinheiro do mundo não há de me comprar. Hei de escapar como água entre os dedos da coisa que me aprisiona. Hei de fluir como rio dia e noite, nem que tenha de dormir em pé, pois essa é a cama estreita que leva ao reino dos céus. A mão de Deus é pesada, não adianta chorar, mas ela me protege. Tudo que faço nasce feito, sozinho, não adianta chorar, meu Deus, nem tem motivo para isso. Muito pelo contrário, é preciso reagir. A literatura não adianta, e os livros na estante, e o cinzeiro cheio de cinza, e a cozinha acesa, talvez poderia fazer um café, e Antonieta dormindo, botão do pijama. Meu Deus, livrai-me do pijama. Quero ser reto, quero ser puro, quero servir. Pois vai trabalhar, moço, deixa de vaidade. É muito pretensioso, uma missão a cumprir. Ora, vejam, perdular o que tu és. A vida é breve, não incomoda os que trabalham. Os trabalhos do homem são penosos. Estou casado, estou cansado, estou abatido. Em verdade, estou destroçado. Andei depressa demais, agora para, chega, pronto.
Acabou. Assim. Fique quieto. Não olhe, não mexa, não queira. Não estou dormindo, estou vigilante. Hay que vigilar las tinieblas. Capisca? Ah, Minas Gerais. Já ter saído de lá. Teus noturnos, tuas sombras, teus bêbados pelas ruas. Eduardo Marciano, minha mágoa, minha pena, minha pluma. Merecias morrer afogado. O barco te leva para longe. A praia está perdida. Mas voltarás, nem que tenhas de andar sobre as águas. De tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que ele estava sempre começando, a certeza de que era preciso continuar e a certeza de que seria interrompido antes de terminar. Fazer da interrupção um caminho novo, fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sono uma ponte, da procura um encontro. Que beleza, cara. E você estava recitando no final, estava o Rogério ali falando as mesmas palavras, assim, que é um texto que a gente gosta tanto, né? Que fica na cabeça da gente. Incrível. E está tudo ali, né? Esse momento da Esse trecho que você interpretou, ele sintetiza muito do que é o livro todo, porque ele condensa todas as dificuldades que o Eduardo vinha sentindo, ele relembra, né, tudo que ele teve de bom, né, para ele chegar até ali, e já projeta a dificuldade do que ele vai enfrentar na próxima parte. E, de fato, esse pedaço esse trecho do romance condensa o romance todo. Esse passo que ele dá no casamento, e ao mesmo tempo... E aí ele fala de tudo, né? Dos amigos, da literatura... Sim. Do estado dele civil agora e não mais solteiro, quer dizer, está tudo ali. O pai e a mãe, pai né? E a mãe. A mãe, né, que o cumprimento de casamento, né, eu espero que você seja feliz, meu filho. O pai não tem jeito para essas coisas, quer dizer, os pais do Eduardo estão nesse momento se colocando numa posição de que, meu filho, agora é com você. Até aqui te trouxemos, daqui para lá não podemos mais, é com você, né? A bronca é tua, né? Então ele não é à toa que é a passagem da primeira para a segunda parte, né? E isso é intencional no ficcionista, no escritor, né? Tem um outro depoimento do Sabino que ele diz que teve um período entre um romance e outro, o Sabino não ficou à toa, né? Ele fez a editora do autor, depois a editora Sabiá, e fez a BemTV Filmes, fora escrever diariamente para o jornal. E ele conta que ele gostava muito dos filmes, porque tinha um trabalho de edição que lembra o romance, que é você escrever trechos, depois cortar e fazer uma interpolação. Esse trecho fica melhor aqui, esse aqui fica melhor lá, vamos refazer esse pedaço, quer dizer, você... E os escritores faziam esse corte e cola com tesoura e cola, né? Datilografavam, cortavam e colavam para ver se ficava bom, depois datilografava de novo, passando a limpo, né? Tem uma foto da Lígia Fagundes Telles na mesa dela, cortando um texto datilografado, uma foto linda em preto e branco, linda, do Éder Chiodeto, um fotógrafo. Agora, eu acho que muito da força do romance é porque... Tudo bem, esse fala de um período que saiu da juventude e está entrando na maturidade, mas eu acho que é uma pergunta que
nós estamos sempre fazendo, né? Reavaliando as nossas escolhas, os caminhos, se aquele passo foi o passo certo, né? Lembrando daquilo que a gente foi, do que a gente é, e do que a gente projetou, e se a gente chegou lá. Então, assim, essas indagações, acho que voltam na vida da gente o tempo inteiro. Acho que o grande trunfo desse livro é porque ele consegue me tocar aos 60 e pouco, como me tocou aos 20. Né? Claro, num contexto bem diferente, mas a gente está sempre se perguntando se as escolhas são certas, se são essas as escolhas, se o caminho era esse, o que você abriu mão e o que valeu a pena ter aberto para seguir outras. Quer dizer, a vida o tempo inteiro é escolha, né? O tempo inteiro é escolha. E isso é puro existencialismo, porque a partir do momento que você tem a possibilidade da escolha, você é obrigado a conviver com a angústia de ter escolhido, porque você abriu mão de outra coisa. Você sabe do que você abriu mão, mas você não sabe onde ia dar aquele caminho, né? E é isso, nós vamos viver com isso. E o Eduardo faz isso o tempo todo, e a consistência desse personagem dentro da história, ela é total, do começo ao fim. Então, aquela cena que o Sabino escreveu, e que o Eduardo não está presente, e sem a cena ele não poderia terminar o livro, é porque a cena, e está bem na parte final do romance mesmo, ela se refere a um aborto, e sem o desfecho que ele dá ali, Eduardo não conseguiria estar pleno para o encontro, para dar o passo que ele deu, que ele precisava dar. Porque toda a trajetória do livro leva o Eduardo Maciano para aquele lugar. Mas se nessa cena particular, que eu não vou dizer exatamente qual é, mas quem releu o livro vai perceber que ela está ali, o Fernando conseguiu escrever, tirar o Eduardo da cena, contar com as outras pessoas que estavam participando da cena e, com isso, fechar o ciclo, construir a base que o Eduardo precisava para, enfim, ir para o encontro no mosteiro. Se sair daqui tendo provocado em vocês o desejo de ler ou reler esse autor, já valeu a noite. Olha, vou confessar para vocês, quando o Zé Eduardo me chamou, eu falei assim, mas você tem certeza que é que eu vou falar isso? Eu não sou um estudioso, não sou doutor em literatura. Ele falou, olha, o objetivo do nosso encontro é conversar com quem gosta do livro. E aí eu conversei lá com o Rodrigo é o editor de literatura brasileira da Record atualmente. E o Rodrigo é meu amigo. E aí então o Zé falou, conversei com o Rodrigo, ele falou, não, chama o Adalto, porque ele gosta do livro. Se você quer alguém que gosta do livro, então, obrigado. Eu realmente, foi o que eu falei no começo, não quero dar aula de nada. Eu quero contar de um livro que é importante para mim, que eu adoro reler, e que alguém queira reler de novo, porque os livros estão aí, tem livros novos para a gente ler, e a gente deve ler, né? Eu leio muita literatura contemporânea. Na livraria, a gente tem uma procura muito grande por literatura brasileira contemporânea, e eu fico mais feliz ainda com Minas Gerais, porque a Carla Madeira está sempre vendendo os livros lá na livraria, então é ótimo. Agora, esses autores, Fernando Sabino ainda é um autor procurado? Não é tanto procurado. Eu acho que aí entra o seguinte, existe um ciclo que ele não está, eu não sei se ele está bem documentado ou não, mas assim, entre as conversas com o pessoal de editora, a gente percebe assim que tem um ciclo de depois que o autor morre, ele passa um período assim que ele cai num certo ostracismo, vai para um limbo e depois ele volta depois de algum tempo. Tem pessoas, eu já ouvi um editor dizer que esse ciclo é de 20 anos. Não sei, né? O Sabino morreu faz 19, né?
Ele morreu em 2004. Exatamente, na véspera de fazer o... Na véspera de fazer aniversário. Aliás, ele morreu no dia do aniversário da minha irmã, que é 11 de outubro, que é a minha irmã que é sócia na livraria comigo. E então a gente nota que alguns autores eles ficam um pouco esquecidos. Então, quem vem procurar não é o leitor jovem. Entre os jovens, sempre sai lá um menino no espelho, porque a escola pede, as escolas estão ainda adotando bastante o menino no espelho. Mas o romance sai menos. Eu sempre tenho, né? Tanto que teve um dia que eu tinha acabado o meu Fernando Sabino e entrou um cliente na livraria e falou: olha, eu gosto muito do Fernando Sabino, mas eu nunca li nada dos amigos dele. Eu falei, esse é para mim, né? Aí eu falei, hoje eu vou me realizar como vendedor de livro. Bati um papo com ele, vendi 3 Otto Lara Rezende, os 3 que eu tinha na livraria. Ele foi embora, feliz da vida de começar a ler um amigo do Fernando. Não era um cliente jovem, era um cliente mais velho do que eu. Então, os autores têm, por exemplo, um autor hoje que está completamente esquecido é o Carlos Heitor Coni. Esquecido. Rubem Fonseca morreu há menos tempo, né? 19. Hoje você não ouve falar do Rubem Fonseca, outro mineiro, né? Mas aí depois volta, né? A Cristina César, poeta, né? Voltou com uma força muito grande há poucos anos, foi homenageada da Flip. Os jovens adoram a poesia dela, né? Então, eu acho que o Sabino ele vai ainda viver uma outra onda, porque os livros dele, sobretudo Encontro Marcado e O Grande Mentecapto, têm muita força, são livros vitais. Eu acho que eles seguirão conosco, né? Talvez numa curva de venda que não seja o best-seller, mas ele vai indo, vai saindo, vai encontrando novos leitores e vai encantando novas gerações. Eu fiquei surpreso quando a edição comemorativa eu vi o prefácio do Michel Laub, que é um autor contemporâneo. Sim, mais novo que eu. Né? E o texto dele fala justamente, né, o que um autor de quase... Ele estava fazendo 50 anos, ainda tem a ver com um livro escrito lá em 1940 e pouco, lançado em 56, né, nos anos 50. 56. Mas é bacana você ver um autor contemporâneo refletindo sobre a obra. Ele fala muito da linguagem, né? Dos pontos que pegam né, que atraem na obra do Sabino. Bom, gente, acho que já estamos bem satisfeitos com isso aqui. Leiam, releiam Fernando Sabino, apresentem aos amigos, mostrem para os filhos, né? Apresentem o Fernando Sabino para os filhos, que eles vão ter uma boa jornada como leitor. Adalto, muito obrigado. Eu que agradeço a você, ao Minas Tênis, agradeço a vocês que vieram ver. Realmente eu saio daqui tocado e feliz de poder falar aqui em Minas, imagina, sobre Fernando Sabino. Eu preciso comer um pão de queijo agora. Glicério, brigadíssimo também. E obrigado vocês Parabéns, Glicério. Todos e todas.